Você já se perguntou por que um livro inteiro da Bíblia se chama Números? Seria só uma lista de censos e estatísticas? E se eu te disser que por trás desses números se esconde uma das mais poderosas demonstrações do poder, da paciência e da fidelidade de Deus? Acompanhe-me nesta jornada pelo livro de Números e descubra como a história do povo de Israel no deserto reflete nossas próprias lutas e a graça constante de Deus em nossas vidas. O livro começa logo após a saída do Egito, no Monte Sinai. Deus ordena a Moisés que faça um censo, uma contagem de todos os homens aptos para a guerra. Isso não era apenas burocracia, era Deus organizando seu povo, preparando-os para a jornada e para a conquista da terra prometida. Imagine a cena: mais de 600 mil homens, divididos em 12 tribos, cada uma com seu estandarte, acampando em uma formação precisa ao redor do tabernáculo. No centro de tudo, a presença visível de Deus, uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando ela parava, eles paravam. Uma lição clara desde o início: a jornada só é possível sob a liderança e a presença de Deus. Logo nos primeiros capítulos, vemos a consagração dos levitas para o serviço do tabernáculo e as leis sobre a pureza do acampamento. Deus estava ensinando a eles e a nós que a santidade é essencial para caminhar com Ele. Ele é um Deus de ordem, um Deus que se importa com os detalhes de nossas vidas e que deseja habitar no meio de um povo separado para Ele. Então, cheios de expectativa, eles partem do Sinai em direção a Canaã, a terra que mana leite e mel. A jornada, que deveria levar apenas algumas semanas, estava prestes a se transformar em 40 anos. E pourquoi? A resposta está em um dos momentos mais cruciais do livro. O dos assim como Moisés envia 12 espiões, um de cada tribo, para reconhecer a terra prometida. Eles voltam após 40 dias com frutos exuberantes, confirmando que a terra era tão boa quanto Deus havia prometido. Mas 10 dos espiões trouxeram também um relatório de medo. Os disseram: os povos de lá são fortes, as cidades são fortificadas, e vimos gigantes. Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse relatório de incredulidade se espalhou como fogo pelo acampamento. O povo começou a murmurar, a chorar, a reclamar contra Moisés e Arão. Eles chegaram a dizer: não seria melhor se voltássemos para o Egito? Eles se esqueceram das pragas, da abertura do Mar Vermelho, do maná que caía do céu todos os dias. O medo apagou a memória do poder de Deus. Apenas 2 espiões, Josué e Caleb, tiveram uma perspectiva diferente. Eles rasgaram suas vestes e disseram: a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nela. Não temam o povo da terra, pois são como pão para nós. A sua proteção se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Eles não negaram os desafios, mas focaram no poder de Deus, que é maior do que qualquer gigante. A consequência da incredulidade da nação foi terrível. Deus declarou que aquela geração, todos os que murmuraram, com exceção de Josué e Caleb, não entrariam na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto por 40 anos. 1 ano para cada dia que os espiões estiveram na terra, até que toda aquela geração incrédula morresse. Seus filhos, a quem eles temiam que se tornassem presas, esses sim herdariam a promessa. E assim começa a longa e dolorosa jornada de 40 anos no deserto. O livro de Números detalha essa peregrinação, que é marcada por um ciclo repetitivo: a provisão de Deus, a murmuração do povo e o juízo divino, sempre acompanhado de misericórdia. Vemos o povo reclamando da falta de carne, e Deus envia codornizes em abundância. Mas também envia uma praga por causa da ganância deles. Vemos a rebelião de Corá, Dato e Abiral, que questionaram a autoridade de Moisés e Arão. A terra se abriu e os engoliu, mostrando que a liderança estabelecida por Deus deve ser respeitada. Até mesmo os líderes Moisés e Arão falharam. Em um momento de frustração com o povo que reclamava de sede, Deus mandou Moisés falar à rocha para que ela desse água. Mas Moisés, irado, feriu a rocha 2 vezes com seu cajado. A água saiu, pois Deus é fiel à sua promessa. Mas por causa de sua desobediência e por não terem santificado a Deus diante do povo, nem Moisés nem Arão puderam entrar na terra prometida. Uma lição dura sobre a importância da obediência total, até mesmo para os maiores líderes. Em meio a tantas rebeliões, o poder de Deus continua a se manifestar de formas incríveis. Quando o rei Balaque, de Moabe, contrata o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, Deus intervém. Ele faz a jumenta de Balaão falar para repreendê-lo, e em vez de maldições,
Da boca de Balaão saem apenas bênçãos e profecias sobre a grandeza de Israel e a vinda de um Messias. Isso nos mostra que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prosperará. O plano de Deus não pode ser frustrado por conspirações humanas. O livro continua, relatando a morte de Arão e, mais tarde, a de Moisés, que pôde apenas avistar a terra prometida do alto do Monte Nebo. Uma nova geração, nascida no deserto, estava pronta. Um novo censo é realizado no capítulo 26. Os números são semelhantes aos do primeiro censo, mostrando que, apesar da morte de toda uma geração, Deus preservou e multiplicou seu povo, cumprindo sua promessa a Abraão. Com Josué agora como líder, o povo finalmente se prepara para cruzar o Jordão. Os capítulos finais de Números estabelecem as leis para a posse da terra, a divisão entre as tribos e a designação da cidade de refúgio. A jornada no deserto estava terminando. A promessa estava prestes a se cumprir para a nova geração, que aprendeu com os erros de seus pais. O livro de Números, portanto, não é apenas sobre contar pessoas. É sobre a contagem regressiva para o cumprimento de uma promessa. É uma história que nos mostra que a incredulidade pode nos fazer andar em círculos, adiando as bênçãos que Deus tem para nós. Mostra o perigo da murmuração, que nos cega para a provisão diária de Deus. Mas, acima de tudo, revela um Deus de poder incomparável, que guia, protege e disciplina seu povo por amor. Um Deus paciente, que suportou 40 anos de rebeldia, mas cuja fidelidade nunca falhou. A jornada de Israel no deserto é um espelho da nossa própria caminhada de fé. Nós também enfrentamos gigantes, desertos e a tentação de olhar para trás. Mas Números nos ensina a olhar para frente, a confiar no poder de Deus e não na nossa própria força, a escolher a fé em vez do medo. A história de Números é um poderoso lembrete de que o mesmo Deus que guiou Israel com uma coluna de fogo é o Deus que nos guia hoje. O Deus que transformou maldições em bênçãos é o Deus que luta por nós. Gostou de conhecer a profundidade do livro de Números? Essa história te inspirou a confiar mais no poder de Deus em sua própria jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber sua opinião. Se este vídeo abençoou sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela palavra de Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de fé e perseverança. Obrigado por assistir e até a próxima.